Bom dia, mulheres abençoadas! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais um sábado e mais um dia juntas, né, para poder iniciar o nosso dia cheio da presença do Senhor. E hoje ele deseja chamar a gente para o movimento, e é isso que nós vamos falar. Enquanto eu estava vendo, né, as minhas escritas aqui dentro do devocional, aquilo que aconteceu comigo no dia, né, em 2023, eu escrevo, né, sempre escrevo todas as coisas que acontecem comigo, escrevo profecias que eu recebo e eu vou escrevendo tudo que acontece com o Senhor, né? É como se fosse um diário. Enquanto eu leio aqui, li, né, antes de trazer a palavra aqui para vocês, é tão interessante que durante muito tempo na minha vida eu andei perdida, né? Andei vagando por vários lugares para tentar me encontrar, porque existia um vazio dentro de mim muito grande que precisava ser preenchido. E eu nunca busquei isso dentro da palavra, eu nunca busquei achando que na palavra ou em Cristo eu iria preencher esse vazio como hoje foi preenchido. Mas na época eu buscava todos os tipos de conhecimento, todos os tipos de cursos e formações e tentava agradar todo mundo o tempo todo. Então, por muito tempo, o vazio que existia dentro de mim, eu tentava preencher com conhecimento. Mas não era um conhecimento da palavra como é hoje, né? Era um conhecimento do mundo, e eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje do mundo espiritual. E eu lembro exatamente que eu havia ido em uma formação, era uma formação de. Não quero criar polêmicas aqui, tá, gente? Mas era uma formação de PNL, Programação Neurolinguística. Enquanto eu estava ali fazendo aquela formação, logo quando eu entrei, quando eu pisei, eu já comecei a sentir um clima muito pesado, né? Alguns rituais sendo feitos ali diferente. E claro que cada um com sua crença, mas eu creio em Cristo e nada disso vai mudar, né? Para mim, rituais não são do Senhor. Dependendo, né, dos rituais, não são do Senhor, rituais não é com o Pai, né? Com Ele é oração, com Ele é uma entrega, é uma renúncia, é diferente. E naquele momento ali estava sendo feito alguns rituais, algumas coisas, e estava aí mais duas amigas, e aí a gente olhou uma para outra, achando aquele estranho, meu Deus, será que a gente entra, será que a gente não entra? E nós acabamos entrando. E enquanto estava sendo passado, né, o conhecimento, tudo que eles estavam trazendo ali, trazendo alguns pontos muito diferentes do que eu já tinha visto e presenciado, o Senhor começou a ministrar no meu coração. E aí ele começou a falar assim: olha, você tá vendo aquele rapaz? Ele não tem tanto conteúdo como você tem, ele não tem tanto conteúdo quanto as suas amigas têm, mas ele tem uma coisa: ousadia. E ele se movimentou. E enquanto você, que é minha filha, fica calada, ele ganha almas para o diabo. E aquilo dali mexeu tão forte comigo que eu falei: Senhor, que loucura é essa? O que está acontecendo? O que o Senhor deseja falar comigo? E logo no mesmo final de semana, que foi um final de semana, foi no sábado, domingo eu fui no culto, segunda-feira logo aconteceu outro direcionamento que eu recebi. E aí no culto o pastor foi e falou assim, falou muitas vezes, né, que o Senhor iria usar pessoas que de certa forma fofocavam uma das outras para que a gente pudesse crescer e que a gente precisava ser intencional como Deus e Jesus foi. E logo na segunda-feira, pela manhã, às 6 horas da manhã, uma amiga minha virou para mim e falou assim: é hora de você se movimentar. É hora de você se movimentar e cumprir o seu propósito. E dentro disso, aquele dia foi um despertar de algo diferente para mim em 2023. Como se eu estivesse recebendo um alerta, acorda para aquilo que você precisa fazer. E hoje a palavra que eu quero ler para vocês, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, ela está em Josué. Será que vocês imaginam qual que é a passagem, gente?
porque essa é uma passagem que é muito falada. Tá um barulho aqui no fundo, mas vamos lá. É uma passagem que é muito falada e é muito forte, né? Essa passagem para mim. Então, abram a Bíblia de vocês em Josué. Eita, mas o barulho aqui tá tenso. Peraí que eu vou tentar mudar o lugar. Vamos lá, talvez melhorou aí para vocês o som, não sei, mas eu fechei aqui algumas coisas para poder melhorar o som. Então, vamos lá. O que acontece? Vamos trazer o contexto aqui para vocês. Moisés tinha morrido, né? Já não estava mais aqui na terra. E ele tinha aquele que antecedia ele, aquele que era seu braço direito, que estava sempre com ele, ajudando, que era Josué. Então, Josué, ele sempre subia, né, os montes, ele sempre estava junto com Moisés. E aí, Moisés, ele faleceu, né? E aí, naquele momento, Josué se viu desamparado, né? Ele se viu desamparado. E aí, a gente vai ler, então, Josué 1, 7, 8 e 9, que começa falando assim: tão somente esforça-te e seja muito corajoso. Cuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tende bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então vamos lá. Gente, eu vou ter que mudar, não sei se vocês estão ouvindo aí o sinal, mas aqui tá muito gritante aqui no meu ouvido. Pera aí. Vamos mudar de lugar aqui, que o negócio tá muito alto. Aê, melhorou. Então, o que a gente pode ver com esse texto, né? Seja forte, caminhe assim como Moisés caminhou. E quando a gente fala de caminhe assim como Moisés caminhou, aqui nós estamos falando de movimento, nós estamos falando de ação. Josué, você precisa o quê? Se movimentar assim como Moisés, para que você possa prosperar. Sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. Pega a Bíblia, gruda nela, abra sua boca e se movimente. Tenha fé em movimento. E então você prosperará e será bem-sucedida. E aí ele sempre fala, né? Josué ali naquele momento ele estava com medo por não ser tão bom como Moisés. E aí o Senhor fala: seja forte e corajoso, não temas, tampouco fique desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores. O que o Senhor deseja falar conosco no dia de hoje, gente? Se movimente. Se movimente. Quantas pessoas que estão sendo levadas para o inferno porque você não abre a sua boca? Quantas pessoas estão sendo levadas para o inferno porque os cristãos, as filhas, os filhos não abrem a sua boca? E existe uma frase que, se não me engano, ela fala assim: o problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. Você já imaginou isso? O problema não é o tanto que o mal faz barulho, grita, o problema não é esse, o problema é o quanto a gente se cala, o quanto a gente se omite. E aí hoje o Senhor está nos chamando: minha filha, se movimente. Se movimente, faça algo diferente. Quantas pessoas estão sendo levadas para o inferno e você aí calada? Quantas pessoas estão aguardando você abrir a sua boca e você está aí calada? E aí nós precisamos entender, porque o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. E aí talvez você se sente impotente, incapaz
de poder levar a palavra do Senhor, ele está te roubando a sua identidade, ele está te roubando a sua paz, ele está trazendo medo, trazendo culpa, falando que você não é boa o suficiente. O Senhor hoje ele está te falando, você é boa o suficiente, porque senão eu não tinha te chamado, senão eu não tinha te escolhido, senão você não estaria aqui hoje. Minha linda, se movimente diferente, se movimente como Moisés fez, se movimente como Josué fez, se movimente sem forçar, sabe? Não olha para suas adversidades, não olha para aquilo que você está vivenciando, não olhe para o medo, não olhe para a esquerda nem para a direita. Não olhe para aquilo que você está vivenciando, as suas experiências, as suas dificuldades, não olhe para Cristo. Porque você é perfeita aos olhos do Pai. E hoje Ele está te chamando, minha linda. Te movimenta, te movimenta. Faça algo diferente, abra sua boca. Comece a levar a minha palavra. Comece a falar para os meus filhos quem sou eu. E é isso que Ele deseja conosco, minha linda. Então que nesse dia você possa se sentir ousada para poder ser usada na palavra do Senhor. Leia a Bíblia, estude, tenha a Bíblia como seu melhor e maior amigo e aliado para tudo quanto é coisa que você for fazer. Não se aparta dela. Leia a Bíblia, ame a Bíblia, pratique o que ela ensine, aquilo que o Senhor nos ensina, e ame o Pai acima de todas as coisas, porque quando a gente ama Ele verdadeiramente, a gente o honra e a gente se movimenta. E a gente se movimenta. E faz aquilo que muitas vezes nós nunca fizemos e é aquilo que a gente gostaria de fazer, mas achamos que somos incapazes. Então hoje o Senhor te chama para se movimentar, tá bom? Fique com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Beijo, beijo!